Olá pessoal, estamos inaugurando aqui no canal uma nova série de problemas para você treinar e melhorar os seus conhecimentos de matemática. Essa série, Problemas para Revisão de Matemática. Esses problemas aqui são problemas de nível médio para difícil e eles têm aqui uma novidade, é que eles têm níveis misturados. Nível 1, nível 2 e nível 3, serve para todo mundo. Por exemplo, quem vai fazer prova para o Colégio Militar sexto ano, pega as questões que são de nível 1. Quem vai fazer Colégio Naval, EPICAR, Colégio Militar Ensino Médio, pega as questões do nível 2 e do nível 1 também. E quem vai fazer Escola Naval, AFAS, PSEX, quer dizer, os concursos que você faz no final do ensino médio, pega então as questões do nível 3, do nível 2 e do nível 1 também. Agora, essas questões aqui são de onde? Não importa de onde elas são. Nós já temos aqui uma boa quantidade de questões, de provas resolvidas, né? Na verdade, provas completas. E agora nós estamos fazendo problemas por fora dessas provas, para você treinar. Então, por exemplo, concurso que você vai fazer, cai trinômio do segundo grau? Certamente cai. Então, pintando uma questão de trinômio do segundo grau, você vai resolver, não interessa de onde ela é. Essas questões aqui são questões que eu seleciono, podem ser de provas diversas, podem ser questões de livros, podem ser questões que algum aluno manda como sugestão. Então é isso aí, é para você aprimorar o seu conhecimento. Mas eu queria ver somente aquelas questões do meu concurso. Olha só, as questões do seu concurso é bom você ver e encarar aquilo como uma referência. Claro que você deve fazer as provas todas do seu concurso, mas você não deve fazer só aquelas. Mesmo porque a banca examinadora, ela não vai fazer a prova olhando as provas dos anos anteriores. Eles vão olhar em várias fontes. Então essa ideia aqui, pegar fontes diversas e de repente até você pode dar sorte de cair uma questão parecida. Com certeza dá sorte porque você está pegando os assuntos de matemática. Isso é o que importa. Bom, e todos esses problemas têm uma numeração aqui, que é série 1, problema 1 e aqui o nível, né? Para você saber para que tipo de público é aquilo ali. Série 1 eu vou colocar uma certa quantidade, digamos, para não ficar muito longo, ficar em 30 problemas, tá? Aí eu abro a série 2. Então, série 2 com mais problemas e assim por diante. Nós vamos continuar colocando um bom número de questões, de provas, de concursos. Nós colocamos aqui no canal em torno de 20 vídeos por semana, tá? Mas vamos colocar questões mistas assim também, para você treinar matemática. Então, sem mais delongas, vamos mandar brasa nessa questão. É uma questão sobre inequação fracionária. Olha aqui. O conjunto de solução nos reais dessa inequação aqui é... Por acaso é múltipla escolha, né? Mas podia ser uma questão sem ser de múltipla escolha. Podia ser até uma questão discursiva. Olha só. Inequação fracionária. Quando você vai resolver uma inequação fracionária, você tem que lembrar de 3 coisas. Primeira coisa importantíssima, você não pode eliminar os denominadores. Você só elimina denominador na equação, quando é igual aqui. Quando é maior ou menor, você não elimina denominador. Então, primeira coisa, nunca esqueça disso. Proibido eliminar os denominadores. Se você eliminar os denominadores, fatalmente você vai errar a questão. Segunda coisa, você tem que colocar todo mundo no primeiro membro e deixar 0 no segundo membro. E aí, no fim das contas, você vai ficar, se for uma inequação fracionária, você vai ficar com uma fração. Um numerador sobre um denominador. Você vai ficar com alguma coisa assim. Numerador sobre denominador é maior que 0, ou então menor do que 0, ou então maior ou igual, menor ou igual. Você vai ficar com uma coisa desse jeito aqui. E aí você vai, a partir desse momento, você vai fazer um estudo da variação de sinal. Quer dizer, vai fazer um quadrinho que estuda o sinal dessas expressões aqui. Você vai fazer um quadro. Então, lembre-se disso aqui. Vamos resolver essa questão. 1 sobre x menos 2
menos 1 sobre x menos 3 é maior do que 1. Então, primeira coisa, vamos colocar todo mundo com o mesmo denominador, porém, sem eliminar os denominadores. Quem é o MMC entre esses dois denominadores? É o produto deles, né? Então, aqui vai por x menos 3, aqui vai por x menos 2, e aqui o denominador é 1, vai então por x menos 2, x menos 3. Bom, eu vou já agora passar todo mundo para o primeiro membro. Isso aqui vai ficar 1 vezes x menos 3. E aqui, presta atenção nos sinais. Menos 1 vezes x menos 2. E aqui vai ficar esse produto, eu já vou passar para o primeiro membro trocando o sinal. Então vai ficar menos esse produto aqui. Vou fazer direto aqui, isso aqui vai dar x2 menos 5x mais 6. Tudo isso sobre o tal denominador comum que você reduziu aqui, né? Vamos deixar indicado aqui. X menos 2 que multiplica x menos 3. Então ficou todo mundo com esse denominador e eu passei todo mundo para o primeiro membro. Quer dizer, esse camarada aqui veio para o primeiro membro. Isso aqui ficou maior do que 0. Agora vamos dar uma ajeitada nesse numerador. Então isso aqui vai ficar, fazer aqui no rascunho, vai ficar x menos 3 menos x mais 2. E ainda tem menos x2 mais 5x menos 6. Isso aqui é o numerador dessa fração. Aqui esse x vai cortar. Ficou então menos x2, aqui mais 5x, e agora a gente tem aqui menos 3 mais 2 dá menos 1, menos 1 menos 6 dá menos 7. Então ficou isso aqui no numerador, menos x2, mais 5x, menos 7, sobre x menos 2, x menos 3, isso aqui tem que ser positivo. Bom, aí você vai ter que ver quando é que esse fator é positivo, quando que é negativo, quando esse aqui é positivo, quando é negativo, e esse trinômio do segundo grau aqui também você tem que ver quando que ele é positivo e quando é negativo. É isso aqui, ó. Fazer um quadrinho da variação de sinal dessa fração aqui. Para fazer isso, esse trinômio aqui precisa estar fatorado, né? Lembre que um trinômio do segundo grau é assim, ó. Entre as raízes, ele tem um sinal, que pode ser positivo ou negativo. Esse aqui, por exemplo, é negativo entre as raízes e é positivo fora das raízes, né? Isso é quando você tem a concavidade voltada para cima. Quando a concavidade é voltada para baixo, é isso aqui que acontece. Entre as raízes ele é positivo e fora das raízes ele é negativo. Então você vai ter que descobrir as raízes desse trinômio aqui. Quem são as raízes desse trinômio? Primeira coisa, achar o delta. O delta desse trinômio, B2 menos 4AC, vai ficar 25 menos 4 vezes 7 vezes 1. E os sinais vai ficar positivo, né? Então vai ficar 25 menos 28, quer dizer, o delta dá menos 3. Delta menos 3, quer dizer, você tem um delta negativo. O que acontece quando você tem um delta negativo? Quer dizer que não tem raízes reais. Então esse trinômio aqui não tem raízes reais e, além do mais, ele tem a concavidade para baixo. Então como é que seria o gráfico desse trinômio, hein? Seria alguma coisa assim, ó. Concavidade para baixo porque o A é negativo. E sem raízes reais, quer dizer, ele não toca o eixo X, não tem raízes. Isso significa que esse trinômio aqui vai ser toda a vida o quê? Negativo. Toda a vida ele é negativo, ele não vira positivo em lugar nenhum. Portanto, esse numerador aqui é sempre negativo. Tá, então vamos botar isso tudo aqui num quadrinho. Então, como é que a gente faz um quadro para analisar a variação do sinal dessa fração aí, dessa expressão? Você faz o seguinte. Coloca aqui
os chamados pontos críticos. O que são pontos críticos? São as raízes do numerador e as raízes do denominador. O numerador não tem raízes, então não tem nenhum ponto crítico. Vou só anotar ele aqui do lado. Menos x2 mais 5x menos 7, que é o numerador. Esse numerador não tem ponto crítico, quer dizer, vai ser sempre negativo aqui, né? Vimos que ele é sempre negativo. Agora, o denominador, a gente tem esse fator aqui, x menos 2, e esse fator aqui, x menos 3. Então, 2 e 3 são os pontos críticos, são os pontos que anulam esses fatores. Então, vamos botar aqui 2 e 3, porém tem que ser na ordem, tá? Se você colocar fora de ordem, dá tudo errado. Então, nós temos aqui esses pontos críticos, 2 e 3. Pronto. Então, vamos ver, para toda essa faixa aqui de valores de x, que são os reais, vamos ver se essa expressão aqui é positiva ou negativa, essa também e essa também. Sendo que a gente tem que logo marcar aqui os pontos críticos. O que aconteceria se você tivesse x igual a 2? X igual a 2 não pode, né? Porque anula o denominador. Então eu vou botar aqui um x para indicar que não pode, tá? Eu deveria desenhar uma caveirinha, mas faz de conta que isso aqui é uma caveirinha, tá? Esse x não é esse x aqui não, tá? Ele representa uma caveirinha. A mesma coisa aqui com 3. Não pode ser igual a 3. Porque senão você vai anular o denominador. Agora você olha os sinais desses fatores. Esse fator aqui, ele é o quê? Positivo ou negativo? Ele é toda a vida negativo. Vimos isso, né? Ele não tem raízes, tem a concavidade voltada para baixo, um trinômio desse jeito, ele tem sempre o mesmo sinal. E no caso aqui, um sinal negativo. Esse fator x menos 2, quando que ele vai ser positivo? Ele vai ser positivo para x acima de 2. Então, para x acima de 2, esse fator x menos 2 vai ser positivo e negativo no intervalo restante. O fator x menos 3 vai ser positivo quando x for maior do que 3 e vai ser negativo em caso contrário. E agora você vê aqui qual vai ser o sinal da expressão. Olha aqui. Um produto de 3 números negativos? Na verdade, é uma divisão do número negativo pelo produto de 2 negativos. Você sabe que nesse caso, para efeito de ver o sinal, basta você contar quantos sinais negativos tem. Se você tiver um número ímpar de sinais negativos, o resultado vai ser negativo. Aqui você tem 2 negativos, vai virar positivo. Então, positivo com mais um positivo. Você vai ficar então com um resultado positivo aqui nesse intervalo. E nesse intervalo aqui, você tem 2 positivos e um negativo, o resultado vai ser negativo. O que você quer? Você não quer que o resultado seja positivo? Olha aqui, maior que 0. Quando que isso aqui vai ser maior que 0? Somente aqui nessa faixa, né? Entre 2 e 3. Então a resposta disso aqui é x está compreendido entre 2 e 3. E aqui é desigualdade estrita, né? Não pode ser aqui menor ou igual, porque o x não pode ser igual a 2 nem igual a 3. Caveirinha aqui, se lembra? Então isso aqui é a resposta. O x está compreendido entre 2 e 3, ou então você escreve assim, x pertence ao intervalo aberto, de 2 até 3. Então, x entre 2 e 3? Cadê? X entre 2 e 3? Olha aqui, ó. O conjunto de solução nos reais dessa inequação é 2, 3. Então tá aqui, resposta correta, letra D de delta.